encontramos mercadinhos em alguns, encontramos lojas de roupas em outros, certo? E no bairro, geralmente, o que acontece? Eles começam bem pequenininho, com uma, duas, três casas, e ele vai crescendo, não é isso? O bairro, ele é formado por um conjunto de quarteirões. Esses quarteirões, nós também conhecemos como ruas, certo? Então, um conjunto de ruas, várias ruas, formam um quarteirão. É como se fosse um quadrado. E aqui tem uma rua. Aí essas esquinas aqui seriam os famosos cruzamentos. Cruzamentos são aquelas ruas que sobem e pode dropar. É como se fosse o formato de uma cruz, certo? Então, um quarteirão é formado por ruas. É como se fosse no formato de um quadrado. Não é necessariamente um quadrado, é como se fosse. E aí tem, no finais do quarteirão tem aqueles famosos cruzamentos, certo? E um bairro é formado por esses quarteirões. Tem um quarteirão, dois quarteirão, três quarteirão, quatro quarteirão, certo? Cada bairro é um local único e tem sua própria história. Então, cada bairrozinho é um local único, ou seja, não existe bairros iguais, certo? E cada um tem sua história, cada um tem o seu fundador. Tem bairros, por exemplo, que foram fundados por imigrantes franceses, por imigrantes japoneses, certo? Tem bairros que foram fundados por alguma pessoa aqui da cidade, comprou aquele local, foi vendendo para um, vendendo para outro. Então, cada bairrozinho tem a sua história e são únicos. O bairro pode ser um lugar muito importante para você. Então, o bairro, muitas pessoas consideram o bairro como algo importante. Por que algo importante? Porque é algo que faz parte da sua origem, certo? Desde pequenininho mora naquele local. Então, o bairro pode acabar se tornando algo importante. Os bairros, eles podem ser transformados ao longo do tempo. Então, assim, ó, aqui na página 30, aqui tem o bairro da Moca, tá vendo? Tem o bairro da Moca na parte de cima. Deixa eu ver a quantidade de tempo aqui. É aqui em 1941 e aqui em 2019. Olha a diferença. Tá vendo? Então, os bairros ao longo do tempo ele é modificado. Por que isso acontece? Porque casas novas vão surgindo, pessoas vão reformando aquela casa que estava mais velhinha, certo? Vai surgindo mercadinho, vai surgindo lojas. Então, o bairro, com o passar do tempo, ele vai se transformando. Se você pegar, por exemplo, uma foto antiga da cidade de Rui Barbosa, você vai ver que tem, por exemplo, a nossa praça. Se você pegar uma foto antiga da nossa praça, de 30 anos atrás, e pegar uma foto da agora, você vai ver que tem uma diferença enorme. Por quê? Porque as casas foram mudando, a praça mudou, as lojas mudaram, foram construindo lojas novas, certo? Os bancos também. Então, o bairro ele não continua sempre da mesma forma, ele está em constante mudança. O bairro onde você mora, por exemplo, daqui a 20 anos, quando você vê as fotos do seu bairro, você vai falar, olha, tá vendo aquele mercadinho ali? Ali era a casa de fulano de tal. Ali tinha uma posse que a gente brincava, jogava bola. Agora é a casa da vizinha. Então, daqui a 20 anos, você vai ver que vai ter uma mudança no seu bairro, né? Você vai ver que vai ter casas que eram casas normais, que fizeram sobradinho em cima. Pode ter um apartamentozinho, certo? Pode ter um número maior de lojas, um número maior de mercadinho. Então, o bairro ele está em constante transformação. Uma coisa também bem interessante que nós aprendemos foi sobre rotina, não é isso? A rotina é a sequência de atividade diária. Como assim, tia? Rotina é tudo aquilo que nós fazemos todos os dias, ou seja, uma atividade que nós temos todos os dias. Todos os dias, por exemplo, eu escovo o dente, tomo café, faço videoaula, almoço, depois de tarde
vou fazer algumas atividades, fazer planejamento de aula, depois de 3 horas faço merenda, de noite faço café, como e vou dormir. Então isso é uma... Esqueci de tomar banho. Segredo! Isso é uma rotina. Então rotina é aquilo que nós fazemos todos os dias, certo? É uma sequência de atividades diárias. Então assim, cada pessoa tem uma rotina diferente. Tem pessoas, por exemplo, que de manhã vai trabalhar. Tem outras que de manhã trabalham em casa, ficam em casa. Tem pessoas que de manhã vai estudar, certo? E, por exemplo, nesse exato momento, lá no Japão, as pessoas estão o quê? Dormindo. Então, a rotina de um lugar para o outro varia, certo? Porque no caso lá no Japão esse horário é de noite, né? Certo? Então a rotina é diferente em todo lugar do mundo, no mesmo horário, porque nesse exato momento, em alguns lugares já é 10 horas da manhã, em outros já é de tarde, em outros já é de noite, ou seja, as pessoas estão fazendo uma rotina diferente da minha, e cada um tem uma rotina diferente, porque tem pessoas que fazem coisas diferentes, certo? Tem algumas pessoas que trabalham durante o dia. Esse período, da manhã e da tarde, ele é conhecido como horário comercial. Por que horário comercial? Porque a maioria dos comércios estão abertos, certo? Geralmente esse horário comercial é das 8 às 5. Às vezes tem um outro comércio que abre às 7h30, mas geralmente é das 8 às 5. É o horário comercial. A maioria dos comércios eles são abertos. Das lojas, a loja dos bairros, mercadinhos, restaurantes, lojas de roupa, loja de sapatos, lojas de móveis, os bancos estão funcionando lá a parte interna. Então, esse horário da manhã e da tarde, durante o dia, da manhã e tarde, é conhecido como horário comercial. Certo? Algumas pessoas têm algumas profissões que trabalham, por exemplo, apenas durante o dia, não é isso? Já tem outras profissões que trabalham durante a noite e tem algumas outras profissões que trabalham durante o dia e a noite. Como assim, tia? Por exemplo, deixa eu ver aqui, uma profissão durante o dia, pedreiro. Pedreiro trabalha apenas durante o dia, não é isso? Você não vê pedreiro, por exemplo, trabalhando de noite. Uma pessoa que trabalha em um garçom. Um garçom, ele trabalha na lanchonete que só abre no turno de noite. Então, ele trabalha, a função dele trabalha apenas de noite. Apesar que o garçom também trabalha durante o dia, né? O garçom não trabalha apenas à noite. Mas tem, deixa eu tia ver aqui, deixa eu ver. Uma trabalha, acho que a maioria das profissões que trabalham de noite a gente bem conta também durante o dia. Então tem aquelas profissões que trabalham durante o dia e tem aquelas profissões que pode ser trabalhado também à noite. O médico, por exemplo, ele trabalha durante o dia e ele também pode trabalhar durante a noite, certo? Você encontra tanto no período noturno quanto no período diurno. Bom, e todas as profissões, independente de trabalhar de dia ou de noite, elas são importantes para a sociedade. Por que são importantes? Porque elas dividem os trabalhos que existem na sociedade. Por exemplo, o gari. Se não existisse gari, as ruas seriam cheias de lixo, né? Isso não ia ter ninguém para recolher o nosso lixo. Então, o gari, eles são importantes. Se não existisse médicos, as pessoas não teriam o diagnóstico correto daquela doença, não teriam o tratamento correto. Então, o médico é importante. Se não existisse professor, as pessoas, elas poderiam até aprender a ler e a escrever, mas não aprenderiam essas teorias que nós aprendemos na sala de aula, certo? Então, o professor, ele é importante. Então, assim, toda profissão é importante, toda profissão é um complemento, né? Por exemplo, a doméstica que trabalha na casa de outra pessoa, a empregada doméstica, ela é uma profissão importante. Por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa que
limpar a sua casa, não tem como fazer sua comida. E se não fosse empregada doméstica, a casa dela ficaria uma bagunça daquele jeito. E ela teria que comer fora todos os dias. Então, é importante. Todas as profissões são importantes. Então, nós vimos que todo mundo tem uma rotina e que a rotina varia de pessoa para pessoa e de lugar para lugar. Não é isso? Todas as atividades são importantes e temos algumas atividades que é feita durante o dia e outras que são feitas durante a noite e algumas profissões que podem ser trabalhadas tanto durante o dia quanto durante a noite. E nós também vimos que a maior parte das pessoas trabalham durante o dia e justamente por isso o período da manhã e da tarde é chamado de período comercial, porque a maioria dos comércios estão abertos e funcionando, certo? E nós também vimos que há vários trabalhos diferentes e cada um tem a sua importância. Essa é a nossa revisãozinha de geografia. Tia Rai passou uma atividadezinha para vocês. E aí vocês, depois de fazerem, clique e mandem para a tia.